Tem momentos na vida que às vezes a gente está vivendo uma fase que parece que nada gera resultado. E não que a gente esteja desanimado, esteja sem esperança. Às vezes o objetivo está muito bem definido, as coisas têm se caminhado, mas a conquista, até mesmo a conquista, a gente consegue enxergar ela a médio e a longo prazo. Porém, a sensação é que ou vai demorar muito ou que talvez esteja percorrendo pelo caminho errado, que não vá acontecer nada, né? Por mais que tenha um objetivo definido. E acontece nesse momento, se pudesse ter um atalho, uma forma de pular esse caminho, uma forma de contornar e conseguir mais rápido isso, a gente talvez faria. E por que eu venho falar disso, né? Ontem eu estava assistindo aquele filme Clique, né, do Adam Sandler, é um filme antigo, muito legal. Eu assisti ele uma vez, quando eu assisti eu era criança, mas eu assisti ele na expectativa de ser mais um filme de comédia do Adam Sandler, né? Porém, esse filme no caso não é, ele tem um toque de humor, mas ele é mais pro drama. E ele traz algumas reflexões muito boa mesmo. Basicamente ele tem um controle, o controle é capaz de, como se fosse um controle remoto, porém ele consegue usar aquele controle para a vida. É um controle que ele usa para a vida. Então ele trabalha numa empresa, essa empresa ele está procurando uma carreira, está procurando crescer nela, né? Ele quer dar o melhor para a família dele. E assim, além das coisas que ele tem que fazer para subir na empresa, ele também tem que ter o tratamento com a família. Ele recebe esse controle. Então esse controle ele consegue mutar, então nos momentos de discussão ele consegue silenciar, nos momentos que ele esquece de alguma coisa, perde a memória, ele consegue dar um replay, ele consegue ver a história dele, né? Então esse controle permite ele ter o controle realmente sobre a própria vida. Vai muito do que a gente às vezes procura, né? Ter controle sobre tudo. E às vezes acabamos que a busca por esse controle gera, na verdade, né? A busca por esse controle gera um problema maior. Mas, na verdade, o que me chamou a atenção nesse filme é logo no comecinho, quando ele começa a usar o controle, né? Ele tem que se reunir com a família e ele está carregado de trabalho e ele decide usar o botão de pular a cena, né? Igual quando era na época do DVD, que a gente pula alguns minutos de cena. E ele vai pulando a cena, né, para ele ter que pular todo esse jantar para poder voltar para o trabalho. Quando ele volta para o trabalho, ele chega onde ele quer, ele fica surpreso porque tudo aconteceu bem, tudo deu certo. E ele vai questionar o criador desse controle, né, falar, mas como que funciona isso? Ele fala, basicamente você fica no piloto automático. Quando você fica no piloto automático, as coisas funcionam. Eu entendi ali que boa parte dos momentos, às vezes a gente está com a cabeça tão cheia de problemas que a gente entra no piloto automático para ignorar os problemas e focar talvez em produtividade. Ignora todas as outras coisas boas que estão acontecendo ao nosso redor. Então ele usa esse controle, ele consegue o que ele queria. Ele queria terminar o serviço dele e ele não queria estar ali presente com a família dele, no jantar. E aí o controle serve exatamente para isso. E me trouxe a reflexão. Quantas vezes eu entro no piloto automático. Tem muitas situações que acontecem, eu costumo comentar até com a minha esposa, vai fazer 3 anos mais ou menos que eu trabalho com edição de foto, e 3 ou 4 anos, e eu trabalho como autônomo. E você trabalhar como autônomo, você tem que trabalhar a mais, porque você não... Claro que não existe uma segurança na CLT nem nada do tipo, mas não existe uma grande chance de, tipo assim, meus clientes que são colaboradores, são parceiros meus, de repente não ter condições de comprar meu produto, que é edição de foto. E numa dessa, eu não tenho segurança, eu não tenho aposentadoria, eu não tenho uma estrutura para me segurar se isso ocorra. E aí o que acontece? Minha cabeça sempre está presa ali em estar trabalhando, produzindo, e aí acaba que entrando no piloto automático, né? Acontece várias situações, às vezes, de eu estar em família, às vezes fazer um passeio,
e alguém, seja uma família, algum amigo, perguntar, nossa, mas você não está descansando, você está distraído, você está voado. Às vezes até comento com algum parente, né? Falar, eu não animo passear muito porque o passeio acaba aqui gerando mais cansaço, porque eu já estou cansado de todo o trabalho da semana e vai chegar no final de semana ali para passear, para distrair a cabeça, minha cabeça está focada nas preocupações. Então acaba que ativando o piloto automático. Eu estou ali só de corpo, não estou de corpo e alma presente, eu estou somente com o corpo e as coisas vão acontecendo. Uma parte também que eu achei interessante é que ele usa o controle para buscar exatamente esses atalhos. No vídeo anterior eu comentava sobre isso, né? Sobre contornar as dificuldades, às vezes metrificando muitas coisas. Então colocar uma meta muito grande e de repente contornar ela, buscar às vezes atalhos para, ao invés de ir de encontro com ela, com a atitude, a gente quer pular ela para simplesmente conquistar. Como se a conquista em si fosse o mais importante. É meio clichê aquela velha frase, o que importa não é estar no topo da montanha, mas é a escalada. Mas é a realidade. Qual é a importância de você simplesmente ter algo sem conquistar, sabe? Isso é um presente, sabe? É ganhar na loteria. É bom, você vai ter prazer, você vai ter mais tranquilidade? Vai, mas será que vai ser prazeroso? Porque assim, a dificuldade, tudo que a gente passa para conquistar algo, é um processo de aprendizado, é um processo de experiência. Você se torna uma pessoa melhor quando você conquista. Você não conquista o objetivo em si, mas você se transformou para poder receber aquele objetivo. Então é esse processo. Por que eu digo isso? Esse tempo todo trabalhando com edição de foto, eu comecei do zero. Eu comecei com muito pouco, ganhando muito pouco, passando muita dificuldade. Hoje eu só tenho esse tempinho para gravar o vídeo, se Deus quiser que eu possa ter mais tempo para gravar, mas hoje eu só tenho esse tempinho para gravar vídeo porque o trabalho me permite. Porque hoje eu ganho um pouquinho melhor, então tenho condições de tirar alguns minutinhos do dia para parar, ligar a câmera e fazer isso. Mas isso foi uma construção. Eu fui construindo isso aos poucos. E nesse processo eu aprendi muitas coisas. Eu moro numa cidade do interior e eu sempre morei muito próximo ao centro, eu sempre estudei no centro, sempre trabalhei na região central, então eu nunca precisei usar ônibus. Porém, quando eu me casei, eu morei num bairro mais distante, eu não tinha carro e eu arrumei um emprego que era do outro lado da cidade. Eu tive que aprender a andar de ônibus, eu já era adulto, já era pai de família. E assim, no começo era meio constrangedor, porque eu não sabia nada, eu entrava no ônibus e ficava perdido. Depois de 3, 4 meses, já era um ambiente familiar, né? Então eu aprendi isso. Não que isso mudou minha vida, mas foi necessário para a construção. Antes de andar de ônibus, assim que eu tirei minha carta, assim que eu terminei a escola, eu já tive carro, porque meu pai, por ser mais de idade, o carro dele estava parado, então eu fiquei com o carro dele. Então eu nunca precisei andar de ônibus. E aí o que acontece? É isso que eu estou falando a respeito da conquista. Porque eu tinha o carro e para mim já fazia parte, não sofri para conquistar aquele carro. Aí a gente passou por algumas dificuldades, tal, vendeu o carro, paguei as contas e depois fiquei um bom tempo sem carro porque eu não conseguia juntar dinheiro para comprar um carro. Quando eu comecei a andar de ônibus, eu comecei a sentir essa falta do carro. Não só quando eu andava de ônibus, mas quando eu me casei, que a gente foi morar para um bairro mais distante do centro, eu também sentia falta, porque a gente tinha as crianças e eu falava assim, poxa, a gente não consegue fazer um passeio, não consegue simplesmente entrar dentro do carro e ir para qualquer lugar. Porque, no caso, quando você não tem carro, você tem que pagar o Uber. O Uber não vai ficar dando voltinha com você, ele vai te levar do ponto A ao ponto B e é isso aí. Você não pode curtir a viagem, você não pode fazer um passeio muito longo, né? Então isso me ensinou a começar a dar valor nas coisas, né? O fato de eu ter que andar de ônibus, o fato de eu morar longe do centro e não ter uma condução que me levasse de um lugar para o outro, que me permitisse passear, me deixava muito... a minha vida acontecia muito na região do bairro que eu morava. Então eu não conseguia
e fazer longos passeios para diferentes lugares. E é exatamente essa questão. Então, o que aconteceu? Nesse decorrer desse tempo, eu tive que ir escalando a montanha para conquistar um carro. Eu não ganhei um carro de mão beijada. Foi uma conquista. Mas para conquistar esse carro, teve que exigir uma transformação, um amadurecimento meu. Então, eu tive que me dedicar mais ao trabalho, eu tive que priorizar meus descansos, minha saúde física, minha saúde mental. Eu tive que me organizar para fazer esse carro acontecer. E esse processo me trouxe um amadurecimento de enxergar a vida de outra maneira. Não enxergar a vida de uma forma simples. Eu tenho uma alegria e um prazer pelo passado difícil, né, que a gente passou, eu, minha esposa e as crianças? Não tenho. Mas eu vejo o quanto é importante para mim. Eu gostaria de passar novamente? Não gostaria de passar novamente. Porém, eu vejo que ele foi necessário. E no momento atual, para a gente também é essa nova fase. Né? No caso, a gente mora de aluguel. Então, a gente põe um objetivo assim, tá? Gostaríamos de ter uma casa própria. Mas não é ganhar essa casa, simplesmente alguém chegar e falar, toma. Não. A gente faz todo um processo, porque uma casa é um valor mais alto do que um carro. Então, você tem que mudar a forma como trabalha. No meu caso, eu tenho que mudar a forma como trabalho, tenho que mudar a forma como eu administro o meu dinheiro, os meus gastos. Eu tenho que começar a pensar com uma visão de empreender, tipo, no meu próprio negócio, como que eu faço mais dinheiro com o meu negócio, como que talvez eu precise de um funcionário, talvez eu tenha que fazer uma renda extra, talvez o YouTube tenha que ser útil, talvez para eu poder divulgar meu trabalho, alguma coisa do tipo. Por quê? Agora esse objetivo, ele tem um valor mais alto. E o valor dele está ligado a, vamos dizer assim, a uma questão de estratégia, a uma questão de amadurecimento, a uma questão de mentalidade, de poder organizar essas coisas, essas ferramentas, para conquistar isso, para conseguir fazer essa escalada onde está a casa. Porque a casa não vai cair só porque eu quero. E no filme acontece exatamente isso. Ele tem um controle que é interessante, porque ele consegue definir algo do tipo assim, me leve até o momento que eu vou receber, como que é? Não seria premiação, que eu vou subir de cargo. Então ele está tentando ser sócio da empresa. O chefe dele promete que ele vai ser sócio daqui a um mês. E aí ele, muito ansioso, ele pega e fala para o controle, eu gostaria de ir direto para o momento onde eu já me torno sócio da empresa. E ele aperta o botão, imaginando que se passou um mês. Porém, na verdade, passou um ano. Então, quer dizer, o chefe dele enrolou ele por todo esse período de um ano para ele conseguir ser sócio da empresa, né? E quando ele se torna sócio da empresa, o que acontece? Nesse um ano, ele ficou no piloto automático. Assim como no dia do jantar ele ficou perdido, né? Quando termina o jantar e a esposa dele vai contando as coisas que aconteceu no jantar e ele finge que entendeu, mas ele estava no piloto automático, o mesmo acontece nesse período de um ano. O mesmo acontece. Então, assim, ele perdeu um ano da vida dele porque ele entrou totalmente no automático para se tornar sócio da empresa, né? E aí, depois, isso vai alongando. Porque aí chega um momento que eu acho que ele pede para alguma outra categoria lá, para subir de cargo, e passa mais tempo. Além do controle, ficar viciado. Então ele é interessante, porque isso a gente também pode trazer para a nossa vida. A gente quer pular todas as etapas e chegar na conquista. E isso vira um vício. Você começa a não dar valor e você começa a ignorar o presente, a sua vida, né, a sua alegria, para chegar num objetivo final a qualquer custo. E aí você só consegue parar para observar as coisas que aconteceram na sua vida quando o tempo passa, quando as coisas acontecem, quando suas crianças se tornam adultas, quando as pessoas que você ama não estão mais presente, quando o mundo mudou, o mundo já não é mais da mesma forma quando você era criança, quando você era adolescente, porque às vezes a gente entrou nesse automático simplesmente por querer um objetivo que a gente acreditava que ia trazer felicidade. E quando chega nesse objetivo, continua a mesma coisa e precisa achar algo maior ainda e sempre vai sacrificando
o tempo presente e as coisas que ele possui, as pessoas que ele possui. E aí, além dele usar esse controle ele fica viciado. Então, antes dele pedir para o controle, as coisas já acontecem no automático. Então, ele ia discutir com a esposa, automaticamente ele já pulava a discussão. Então, as coisas vão se tornando muito automático. E é exatamente isso que a gente tem que evitar. Esse vídeo eu fiz com essa intenção, né, sobre a questão do piloto automático, né, da gente viver nesse piloto automático, mas também querer pular etapas simplesmente para conquistar coisas que achamos que vai fazer a gente feliz. E no final das contas, a felicidade está no presente. A felicidade está em ver seus filhos crescer, ver sua família presente, ver as pessoas que você ama viva, poder abraçar, poder amar, poder viver cada momento, né? É difícil, não é simples, porque a gente sempre tem as preocupações, os medos, as inseguranças, mas eu acredito que ter um clique, né, esse pequeno clique na mente, poder olhar e falar assim, não, eu preciso às vezes tirar um pouco um pé do acelerador para entender, observar o que está acontecendo ao meu redor, para que eu não venha me arrepender no futuro de todas as coisas que eu sacrifiquei. Se vocês não assistiram esse filme, eu super indico. Tá, eu assisti pela HBO Max, não sei se tem em outro lugar. É um filme muito legal mesmo. Não, é um filme com toque de humor, mas traz uma reflexão muito boa. Se você puder, se inscreva aí no meu canal e me diz aí nos comentários o que você achou. Se puder, deixa seu like e até a próxima.